mas nós prontamente aceitamos e oramos a Deus. Ele nos deu uma palavra, Ele nos direcionou. Agradecer também ao querido presbítero Marcos Roberto, Marquinhos, também pela condução do culto e pela oportunidade e pela anuência também de nós estarmos aqui, e todos os que me antecederam também aqui, não é? Todas as pessoas que cantaram, o Tiago, Vinícius, JP, são pessoas que estão crescendo, não apenas na graça, mas também no conhecimento. É uma alegria ver, meus irmãos, como que vocês têm crescido na presença do Senhor. Também ver a Damares aqui. A Damares é uma menina que nós temos um apreço muito grande, porque nós vemos que ela continua estudando, ela continua se capacitando para dar o seu melhor. Quero pedir licença a todos os pregadores e a todas as pessoas que ministram, para que eu possa trazer uma pequena reflexão aqui para todos os irmãos. Gálatas 3:9, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Meus irmãos, uma coisa é fato: Satanás, ele não pode tocar na sua vida. Satanás, ele não pode tocar em você. A única vez que Satanás, ele deu permissão, a única vez que Deus deu permissão para Satanás tocar em alguém foi no caso de Jó. E a Bíblia vai nos relatar que quando Deus, ele dá essa autorização, a Bíblia é clara e nos fala que em seguida, ou seja, Satanás tinha acabado de falar com Deus, instantaneamente ele já tocou nos filhos de Jó, nos bens, e depois ele vai tocar na saúde de Jó. Satanás, ele tem um ódio tão grande por você que, se ele pudesse, ele te matava agora, nesse momento. Mas só que Salmos 34:7 vai nos dizer que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Você está coberto, você está protegido por Deus e por seus anjos, então nada pode tocar em você. Mas Satanás, desde o Gênesis, vai nos dizer que ele é astuto, e Satanás, ele não usa as coisas que estão fora, ele usa as coisas que estão dentro de você. Sentimentos, emoções. Como que Satanás, ele acaba com muitas pessoas dentro da igreja? Você se frustra aqui, você se decepciona ali, você ouve uma calúnia, uma difamação, você é traído, você é abandonado, você é ridicularizado, e isso aos poucos vai minando a sua confiança, e isso vai tirando a sua força e vai te desanimando. Por quê? Porque o inimigo, na sua sagacidade, ele vai matando você aos poucos. Quando você vai ver, você está tão cheio, você está tão cansado, que é como uma gota que vai cair no balde. Se você for perceber, no começo aquilo ali não faz nenhuma diferença, mas vai caindo. Quando você percebe, o seu balde está cheio, chega uma hora que você transborda. É nessa hora que você chuta o balde, que você fala: chega. Por que o apóstolo Paulo, ele nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem? Porque fazer o bem cansa. O que é fazer o bem? Fazer o bem é você fazer o que é certo, o que é correto. Algumas pessoas, elas falam assim: cansei de ser bobo, cansei de ser boba, cansei de dar amor para esse marido, cansei
de orar e eu não ter resposta. Cansei de eu vir na igreja todos os dias e a minha família, ela não está vindo comigo. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 6,7, vai dizer assim: não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente ele vai colher. Não é se, é certamente ele vai colher. Mas ele também sabia que muitas pessoas poderiam se enganar achando que eles colheriam na hora que eles quisessem. Por isso que o apóstolo fala assim: não se canse de fazer o bem. Se você está orando pela sua família, se você está jejuando por um propósito, se você está numa campanha para a conversão do seu esposo, da sua filha, para que seus filhos saiam das drogas, Deus está falando assim: não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo haverá um momento que você vai cantar o hino da vitória, mas isso só vai acontecer se você não se cansar. E se você for parar para você analisar, algumas pessoas, às vezes elas vão se cansando de uma outra maneira. Às vezes alguém fala algo para você que você não gostou, às vezes uma afronta, uma ofensa. E eu digo uma coisa para você: muitas pessoas que têm o seu coração ofendido ofendem outras pessoas. Muitas pessoas que deixaram a ofensa entrar no seu coração, que deixaram a frustração entrar no seu coração, elas querem frustrar outras pessoas. E às vezes isso acontece com você. Alguém vem, fala algo para você, te calunia, te difama, diminui você, deseja de você, e você perdoa. Às vezes você perdoa 70%. Você fala assim: ah, vou perdoar porque eu preciso continuar caminhando, e você deixa 30% guardado. Mas tudo aquilo que você guarda volta mais forte. Tudo aquilo que você não perdoa 100%, que você guarda um rancor, um ressentimento, uma hora isso vai voltar, e quando volta, volta mais forte. Por quê? Tudo aquilo que você enterra hoje, que está vivo, quando vir à tona, é aí que acontecem as grandes tragédias e os grandes problemas dentro da família. Quantas pessoas, meus irmãos, que não estão dentro de casa, e às vezes eles vão ouvindo afrontas, eles vão ouvindo calúnias do cônjuge, da esposa, do filho, e essa pessoa vai deixando a coisa passar e ela não conversa, e não tem um diálogo sincero, e a pessoa ela vai guardando aquilo dentro dela. Chega um momento que essa pessoa explode. É nessa hora que acontecem as maiores tragédias. Por quê? Porque a pessoa ela não perdoou 100%, ela perdoou 70%. E se você for parar para você analisar o que o apóstolo Paulo ele está dizendo, ele está falando assim que você não deve se cansar, porque no tempo certo você vai colher. Aleluia. Se você não desfalecer. Eu digo uma coisa para você: vai chegar uma hora que você vai cansar, vai chegar uma hora que você vai desanimar. Não é se, é quando. Porque todo mundo chega uma hora que cansa, que desanima, que desfalece, que não tem mais força. Eu falo uma coisa para você: nós temos alguns exemplos na Bíblia. O maior exemplo que nós temos na Bíblia disso aqui é Moisés. A Bíblia vai nos relatar em Êxodo 16:3 que aquele povo quis retornar ao Egito porque eles sentiram saudade das panelas de carne, dos alhos porós. E eles falaram: ah, se nós tivéssemos tudo isso aqui, o Senhor nos trouxe nesse lugar e nós não temos nada. A Bíblia vai nos relatar que Moisés, ele foi aguentando aquilo aos poucos, e ele foi levando aquilo. A Bíblia nos diz que em Números
quando a sua irmã Miriam e o seu irmão Arão, eles se levantaram contra Moisés porque ele tinha casado com uma mulher cuxita, ou com uma mulher etíope, perguntando se Deus só usava Moisés. Mas o texto vai nos falar que Deus ouviu o que eles falavam contra Moisés, e Deus chama os três fora da tenda. É lindo a maneira como Deus nos justifica. É lindo a maneira que quando Deus nos escolhe, Ele nos protege e vai nos dizer assim, que Ele fala assim: olha, com as outras pessoas eu falo através de visões, de sonhos, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. A Bíblia vai nos dizer que Miriam ficou leprosa e Moisés teve que interceder por aquela mulher. Em Números 13 nos conta a história dos 12 espias que foram espiar a terra. Dos 12, apenas 2, Josué e Caleb, voltaram com boas notícias. Os outros 10 falaram que eles eram como se eles fossem gafanhotos, que ali havia os gigantes. Meus irmãos, vocês acham que aqueles gigantes tinham visto eles? Claro que não, porque quem se vê como gafanhoto, quem tem o espírito de inferioridade, de autocomiseração, ele sempre vai se rebaixar. Mas a Bíblia vai nos dizer que Josué e Caleb, eles vão contra os 10, porque às vezes nós precisamos ir contra o senso comum. Gente que crê na promessa, gente que crê naquilo que Deus falou para ele, não importa se todo mundo está contra você. Deus, ele não precisa de pessoa que siga o status quo. Deus, ele precisa de gente que mesmo diante das pressões, mesmo diante das difamações, ele já vai ser: se Deus me prometeu, não interessa se tem gigante, se Deus me prometeu, não interessa se tem inimigo, eu vou chegar e eu vou conquistar, porque Deus me prometeu. A Bíblia vai nos falar que aqueles 10, eles acabaram influenciando todo o povo. A Bíblia nos diz que, em Números 14, que eles quiseram voltar para o Egito. E Deus tinha falado para Moisés: Moisés, deixa eu matar esse povo, que eu faço de você uma grande nação. Moisés falou: Senhor, mas o que as nações vizinhas vão dizer? Muitas das vezes Deus está falando assim para você: deixa esse lugar, deixa esse ambiente, deixa essa amizade, deixa esse vício, porque esse vício vai acabar destruindo a sua história. Mas só que às vezes a gente tem medo de pensar no que os outros vão falar da gente. Não interessa o que os outros falem ao seu respeito, o que interessa é o que Deus diz para você. Mas só que Moisés, ele continua com aquilo, e aquelas situações vão desgastando o grande homem de Deus. Números 16 nos conta a história de Coré, Datã, Abirão e On, filho de Pelete, que se levantaram contra Moisés, e eles questionaram os sacerdotes de Arão, perguntando se Deus poderia usar apenas Arão, e vai dizer que ele levanta 120 homens de posição. O grande problema das vezes que nós temos dentro da igreja são pessoas que querem fazer aquilo que Deus não chamou. Deus chamou você para fazer alguma coisa e você quer ser outra coisa. O grande problema é que nós temos pessoas frustradas em lugares diferentes. Aqueles homens, eles não queriam apenas ser auxiliares do sacerdote, eles queriam ser que nem o sacerdote. A Bíblia vai nos relatar que Moisés se prostrou diante daqueles homens. Ele falou assim: então amanhã vocês vão levantar incenso, e Arão também vai ele vai acender o incenso, e a gente vai saber quem que Deus escolheu para essa grande obra. No outro dia, a Bíblia nos relata que a terra se abriu, e Coré e todos aqueles homens, eles foram sugados, porque Deus justificou novamente Moisés. Mas só que Satanás
Satanás, ele não desiste. Satanás, ele não para. Quem é crente há mais tempo, quem é cristão há mais tempo, sabe que todos os dias Satanás tenta nos tirar do foco. Mas só que em Números 20, quando Moisés estava no deserto de Zim, em Cades Barneia, novamente o povo reclama que eles não tinham água para os animais. A sua irmã já estava morta. Moisés, ele chega diante do Senhor: Senhor, o que nós vamos fazer? O Senhor, ele diz assim: Moisés, fale a rocha que dela verterá água. Mas quando nós já estamos totalmente cansados e desanimados, nós chegamos no último nível de uma pessoa que quer fazer as coisas com as próprias mãos. Primeiro vem um desânimo, depois você fica triste, alguém fala alguma coisa para você, você leva para o coração, você não perdoa, depois você age com raiva, com ódio, com fúria, e chega no último estágio de uma pessoa que está totalmente dominada pelo inimigo, que está cansado. Ela chega no status da vingança. As maiores tragédias que acontecem não é no ato, é quando a pessoa, ela deliberadamente, ela pensa em fazer alguma coisa contra você. Se você for ver Cidade Alerta, você vai observar que os maiores homicídios acontecem por causa do quê? Da vingança. O marido largou da esposa, o namorado largou, e essa pessoa lá, automaticamente, ela começa a planejar algo dentro do seu coração e ela se vinga. É nessa hora que Moisés, ele se vingou. Moisés, ele vai dizer assim: ouçam, rebeldes. O povo era rebelde? Mas não é nem tudo que você quer falar, você pode falar. Principalmente contra o povo do Senhor. Ele fala assim: será que nós vamos tirar água da rocha para dar para vocês? Nós? Moisés não era nada, ele não conseguia fazer nada, mas quando você está fora de si, você acha que você pode fazer alguma coisa, que você é alguém. Será que nós tiramos água das rochas para dar para vocês? E vai nos dizer que ele, ao invés de falar, ele bateu na rocha 2 vezes. Porque quando você está cansado, ao invés de falar, você bate. Quando você está fora de si, ao invés de dialogar, você grita. Gênesis 25:31 vai nos dizer que Esaú, ele chega cansado do campo. E Jacó, ele estava cozinhando, e Esaú falou assim: me dê um pouco disso. E Jacó falou assim: então venda-me a sua primogenitura. Cansado, você toma pequenas reações que no seu juízo normal você não tomaria. Por isso que você nunca deve tomar uma decisão cansado. Você nunca deve tomar uma decisão com a cabeça quente. Você nunca deve tomar uma decisão com raiva. A Bíblia vai nos dizer que aquele moço, ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Quando você está cansado, você tira a visão a longo prazo e você só coloca a sua visão a curto prazo. Quem está cansado vende os banquetes celestiais por um prato de lentilha. Eu já vi muitas pessoas cansadas trocar as promessas de Deus por um relacionamento, por um emprego, por uma amizade. Eu já vi muitas pessoas cansadas que chega um momento que ela já não aguenta mais e ela abre mão daquilo que Deus tem para ela. Quando você não tem amor pela promessa, você troca qualquer coisa pelo seu chamado, você troca qualquer coisa pelo seu ministério, você troca qualquer coisa pelo seu talento, por aquilo que Deus deu para você. Eu já vi pessoas que no momento de angústia, de fracasso, de cansaço, de desânimo, saíram da igreja e acabaram com o seu chamado, com o seu ministério, por um momento de fraquezas. Pequenas reações, você abre mão das coisas eternas por coisas momentâneas. Quando você está cansado,
você não consegue raciocinar direito. Quando você está cansado, você acaba brigando com todo mundo. Quando você está cansado, você não aguenta mais aquela situação e você chuta o balde. Esse que é o problema. Satanás, ele sabe a maneira de fazer você abrir mão das coisas que Deus te deu. Satanás, ele é especialista em fazer isso. Tem um outro exemplo totalmente ao contrário de Moisés. A Bíblia vai nos falar da história de José, que foi perseguido pelos seus irmãos. Em Gênesis 37, ele foi vendido para os ismaelitas, e ele está na corte de Faraó. Ele está na corte, sendo mentoreado, sendo liderado por Potifar. Ele está na casa do seu senhor. A Bíblia vai nos dizer que ele é traído pela esposa de Potifar. Ele é colocado no cárcere pela esposa de Potifar por causa de uma falsa acusação. José não poderia ter ficado triste? Poderia, mas Deus era com ele. Esse que é o grande segredo das pessoas. Se Deus está com você, não importa onde que você está, você vai prosperar em qualquer lugar. Mas em Gênesis 40, versículo 8, nos diz que o padeiro e o copeiro, eles tiveram um sonho. José, vendo o semblante deles que estavam caídos, assim: por que os seus semblantes estão caídos? Ele fala assim: nós tivemos um sonho e não tem ninguém que interprete o sonho. José fala assim: não são as interpretações de Deus? Contai-me os seus sonhos. Observe, José, ele estava ali por causa dos sonhos dele, porque ele tinha contado os sonhos para os seus irmãos. Ele falava assim: ixi, esse negócio de sonho, eu estou fora. É por causa de sonhos que eu estou aqui. Mas só que José, ele não se cansou de fazer o bem. A Bíblia vai nos dizer que ele interpreta os sonhos. O padeiro é morto e o copeiro é restituído. E nos diz que o copeiro se esqueceu de José. A Bíblia nos conta que Faraó teve um sonho e não tinha ninguém que interpretasse. E o copeiro fala: das minhas falhas eu me lembro. E eu sei que tem um hebreu que está lá no cárcere, que foi ele que interpretou o meu sonho. A Bíblia vai nos falar que o carcereiro chama José e fala assim: faz a barba. Não seria interessante se o copeiro tivesse lembrado de José naquele momento? Seria. Mas Faraó poderia falar assim: ué, e o que eu tenho a ver com isso? É problema seu, meu amigo. Não tem nada a ver com esse hebreu. Quem é esse hebreu? Um escravo. Mas só que Deus, ele espera o momento certo. Mas só que quando Deus, ele está contemplando o que você está fazendo, ele está contemplando a seriedade do seu ministério, da sua casa, da sua vida no secreto, Deus, ele chega um momento que você vai cantar o hino da vitória. Eu falo uma coisa para você: se José tivesse sido lembrado, para ele estava ótimo. Mas quando você não se cansa de fazer o bem, você não é apenas lembrado, você também é honrado. Porque Deus está falando: vai chegar um momento que vai chegar a dupla honra na sua vida, que você não vai precisar de favor de ninguém, de parceria com ninguém. Vai chegar o momento que eu vou te levantar, porque Deus, ele não faz mais, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. 2 Coríntios 2 vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. O que Deus tem guardado para você não é uma troca de favores, não é migalhas, não é sobras. O que Deus tem guardado para você é algo inimaginável. Mas não se canse de fazer o bem, continue orando, continue buscando. 1 Reis 18 vai nos dizer que Elias, ele pergunta para o seu servo, depois de ele matar
vai dizer que Elias, na primeira vez, ele não desanima e ele não deixa, assim, se você não está vendo nada, então, para mim acabou assim. Vai dizer que Elias, ele continua orando. Ele pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez ele fala assim: e agora, o que você está vendo? Você fala assim: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Se Elias tivesse cessado de orar, ele não teria a promessa que Deus tinha falado para ele, que vai chover. Deus está falando: está vindo uma grande tempestade na sua vida, mas se você parar de orar, se você parar de clamar, se você parar de buscar, você não vai alcançar. A Bíblia vai nos contar de Josué 6, que o anjo do Senhor, ele fala apenas para Josué. Ele vai falar assim: Josué, eu já tenho entregado Jericó nas suas mãos. Ele vai falar assim: dê 6 voltas e na 7ª você toca a trombeta. Se você for analisar o texto, Josué não fala isso para os homens dele. Josué, Jesus, que é o nosso Josué, ele está falando assim. Eu acho que aqueles homens, eles devem ter imaginado assim: mas a gente vai ficar dando volta nisso aqui? A gente vai ficar dando volta nisso aqui? Que nem bobo? Algumas pessoas vão falar assim: Deus, eu estou dando volta que nem bobo. Eu não estou vendo nada acontecer na minha casa. Eu não estou vendo nada acontecer na minha vida. As minhas promessas estão estagnadas. A minha vida profissional não anda. A minha vida amorosa parou. Senhor, por que eu estou vindo na igreja e eu não estou vendo nada acontecer na minha vida? Senhor, a minha vida está parada, ela está congestionada, ela está estagnada. Mas aqueles homens, eles continuaram dando a volta. Eles continuaram, eles não pararam. Eu estou falando uma coisa para você, assim como Moisés, a terra prometida estava próxima. Deus está falando: a sua vitória está próxima, a sua bênção está chegando. Senhor, mas eu vou ter que dê mais uma volta, dê quantas voltas você quiser, continue orando, porque vai chegar o dia que a trombeta vai tocar e você vai receber aquilo que você pediu. Não pare de dar volta, não pare de orar, não pare de vir para a igreja, não pare de clamar, não pare de jejuar, porque um dia, quando Deus tocar a trombeta, esse Jericó na sua vida vai cair, em nome de Jesus. Nós estamos, meus irmãos, parando no meio do caminho, e Deus está falando: a sua vitória está logo ali. Não pare, não retroceda, não volte para trás. Fique de pé. Deus está falando para alguém aqui que chegou cansado, chegou desanimado das aflições dessa vida. Eu não sei qual é a sua Jericó, eu não sei do que você está se cansando, mas Deus, Ele te trouxe aqui para te falar: ei, a sua vitória está próxima. Esse Jericó vai cair na sua vida. Eu não sei qual é o seu Jericó. Eu não sei se é o Jericó da depressão, da ansiedade, da autocomiseração, da miséria, da falta de emprego, da falta de resposta. Gênesis 17, quando Abraão, ele já tinha 99 anos e ele está fazendo aniversário, aquele homem já estava sem esperança do que Deus tinha falado para ele. Sua mulher Sara, ela já não tinha mais a menstruação das mulheres. Qual era a probabilidade dele ter as promessas? Mas vai nos dizer que Deus aparece para Abraão e fala assim: ei, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus te trouxe aqui para restaurar a aliança que Ele fez com você, para renovar as promessas, para dizer que o ouvido dele não está tampado, que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele está
você não será envergonhado. Você vai alcançar se você não desfalecer. Você vai alcançar a salvação da sua casa. Salmo 126:5 vai nos dizer: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Eu sei o que você está semeando com lágrimas. Eu sei o que você está semeando na madrugada. Muitas das vezes você chorando, triste. Mas eu estou falando, você vai colher. E a colheita será com alegria. Não pare de orar pela sua família. Não pare de orar pelo seu esposo. Não pare de orar pela sua casa. Não pare de orar pelo seu empreendimento, pelo seu estabelecimento, pelo seu negócio. Aleluia. Eu quero orar com você. Você que entrou aqui por um triz. Você que entrou aqui, só Deus sabe como que você está aqui. Você falou assim: Senhor, hoje é o último dia que eu vou entrar na sua casa. Eu não aguento mais essa situação. Se alguém quiser vir aqui receber uma oração, quiser vir aqui, alguém que está cansado, está dilacerado pelos problemas da vida, pode vir, senão eu oro por você aí mesmo. Venha, não sinta vergonha. Se você está cansado a ponto de você desanimar, venha aqui à frente. Não pare, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu já entrei muitas vezes por essa porta, só Deus sabe a maneira que eu entrei. Mas Deus, Ele falou assim: filho, eu estou renovando as promessas por você hoje. Não interessa a sua situação, as suas circunstâncias. Eu sei o que eu tenho para você, eu preciso orar. Meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Meu Deus, nós estamos aqui, o Senhor colocou uma palavra no nosso coração. Meu Deus, quantas pessoas que entraram aqui por um triz, meu Deus, com vontade de parar, de desanimar, meu Deus, com vontade de deixar a sua obra. Meu Pai, muitas pessoas entraram aqui, meu Deus, já pronto para desistir da sua vida, da sua família, do seu esposo. Muitas pessoas, meu Deus, já entraram, Senhor, com o papel do divórcio, estão pensando em largar do seu cônjuge. Meu Deus, mas eu vim aqui dizer que a promessa ainda está de pé. Senhor, o Senhor nos trouxe essa noite aqui para renovar aquilo que o Senhor nos disse lá atrás. Meu Deus, assim como foi como Noé, meu Deus, na arca, que Deus disse: Noé, quando a arca fechar, vai entrar você e a sua família. Eu estou aqui para dizer que você não vai parar, você não vai retroceder, você vai continuar, porque quem começou a boa obra é fiel para terminar na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Podeis acertar, meus irmãos, nós estaremos fazendo os avisos e logo em seguida já orando e dando a bênção apostólica. Meus irmãos, amanhã nós teremos aqui ensaio com coral às 19h30. Estará aqui todos os coristas e também eles vão estar tendo a participação especial na manhã com Deus, a partir das 9 horas, porque nós teremos a ceia. Ah, sim, e o coral vai estar cantando na sede. Ah, tá. E amanhã terá ensaio em Jadec, o ensaio setorial será aqui a partir das 19h30. 19h30, todos os jovens estarão aqui ensaiando, será a bênção, amém? E também no sábado nós teremos amanhã com Deus, que inicia às 9 horas. Venham, irmãos, será a bênção, e não é possível estar por motivo de trabalho. E à noite, às 18 horas, nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. Não fica sem participar da ceia se você está em comunhão. Quem sabe, muitas vezes o inimigo lança uma dúvida, uma seta: eu não vou tomar ceia, eu vou me autopoliciar, eu vou me resguardar. Não, venha, participa, repreenda todo pensamento contrário. Venha,
participar da ceia do Senhor. E domingo nós teremos aqui a EBD, será uma benção. Venha também, tem sido benção. À noite nós teremos o nosso culto às 18 horas. Eu aqui quero agradecer o Rafa, que nos deu esta maravilhosa palavra. Hoje lá ele me mandou mensagem: "Ô Marcos, quem irá ministrar?" Eu estava achando que era o trabalho da EBD, porque não me avisaram. E eu ali pensando, eu falei: por que não, Rafa? Por que não? E Deus usou ele poderosamente para falar aos nossos corações. Quero agradecer o Luan, que se fez presente, os nossos músicos, a Vitória. Quero agradecer pela vida do Lucas, amigo do Mateus. Continue, meu amigo, nesta caminhada. Deus, Ivan, continue firme. A irmã Carol, eles têm bolo aí fora, irmãos, para vender. Milena, irmã Milena, né? E também a esposa do Gisele. Isso, a Gisele está aí visitando a filha Letícia, eu não estava vendo a Gisele que está atrás, por isso que eu estranhei, ué. A esposa do Lucas chama Gisele, a mãe, ela está aqui, que é do Sul América, né? Veio cooperar conosco. Que benção, né, meus irmãos? O Tiago e a Jéssica já estão aí engajados, e nós estamos orando, meus irmãos, para esses novos convertidos, que venha dar fruto. Nos coloquemos de pé, estaremos orando a Deus, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, que vocês possam ter uma noite de paz, uma sexta-feira abençoada, e que nós possamos estar nesta comunhão, para quando o Senhor tocar a sua trombeta, nós possamos estar preparados. Bueno, vem orar a Deus, você não orou hoje, e logo em seguida nós estaremos dando a bênção apostólica. Graças a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia abençoado, Pai. Obrigado por ter guardado cada vida que está aqui presente, Pai, na tua casa, Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade desse culto maravilhoso, Pai. Louvores, Pai, palavras direcionadas ao nosso coração, Pai. Que nosso entendimento possa ser aberto, Senhor, para praticar cada vez mais a tua palavra, Pai. Obrigado pela ministração, pela vida do Rafael Henrique, Pai. Trouxe essa rica palavra para os nossos corações, Pai. Abençoa cada vida, cada lar representado aqui, Senhor. Cada pedido de oração, Pai, vai de encontro, Senhor. Oro também pela vida da família da Milena que perdeu sua mãe, Pai. Consola cada coração, Pai. Abençoa a vida de cada um. Amém. Estenda as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo